palavra certa para nosso coração, direto do coração de Deus. A palavra de Deus para o nosso coração está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, que é a história dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha morrido e essa semana nós comemoramos aí a morte de Cristo, a sexta-feira da Paixão, e depois no domingo celebramos a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. E os discípulos estavam caminhando aqui no texto de Lucas 24, verso 13, e eles estão nessa caminhada que é a caminhada da decepção. Eles estão tristes, estão decepcionados, frustrados, porque Jesus morreu. É a caminhada do luto, e eles estão voltando para a velha vida. E a conversa deles gira em torno diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Esta é uma caminhada melancólica. Os 2 discípulos estão voltando para a aldeia de Emaús, falando das últimas coisas. E as últimas coisas são as coisas referentes à morte de Jesus. Há muita gente hoje na caminhada cristã que só vive sob a égide da morte. É a decepção, é a frustração, é a tristeza, são os problemas, as dificuldades, as batalhas, são as más notícias.
Eles estavam conversando sobre as últimas notícias de Jerusalém, as notícias que davam conta que o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre, aqueles que engravidaram eles de sonhos, os sonhos do reino de Deus, da graça, da justiça, aquele homem que fez com que eles sonhassem com um mundo novo, com a nova realidade, uma nova história, um novo tempo, aquele homem tinha morrido, e com ele morreu as suas esperanças, seus ideais, seus projetos. Com a morte de Cristo tinha acabado o sonho de uma nova vida, e eles estão retornando para a velha vida. Eles estão conversando sobre isso, e aí alguém começa a caminhar com eles. E é muito interessante isso daí, que eles questionam esse alguém, eles não sabem quem é essa pessoa que está andando com eles ali, no meio dessa caminhada, no meio dessas notícias mórbidas, funerárias, falando do luto, da tristeza que eles estão. Esse homem anda com eles, e eles falam assim: o que você está conversando, o que vocês estão falando? E o homem diz assim: nós estamos falando sobre as últimas notícias, os últimos acontecimentos. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e você não sabe das últimas notícias? E o homem fala assim: não, quais são? Aí eles começam a dar a última notícia deles, que Jesus morreu, o que as autoridades fizeram, mataram, crucificaram. Essa é a semana que nós vamos ver nas nossas cidades aí muitas representações, teatros, apresentações, filmes falando da morte de Jesus. E é importante nós lembrarmos da morte de Jesus, mas a espiritualidade cristã não é marcada só pela morte. E muita gente vive uma fé cristã baseada nisso, apenas nas coisas ruins, na tristeza, no pessimismo, na morte. Esses homens estão tristes, estão frustrados, estão abatidos, estão chorosos, estão melancólicos, e eles falam com Jesus sem saber que é o Jesus ressuscitado, e diz assim: nós temos a última notícia. E Jesus anda com eles, e à medida que Jesus anda, Jesus os corrige. Jesus vai mostrar para eles o seguinte: preste atenção, olha, o ser humano, ele só tem a penúltima notícia. Eles estão falando, eles dizem assim: você não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus fala: não, porque vocês só sabem das penúltimas notícias. Quem dá a última notícia, quem tem a última palavra, quem traz a última revelação é Jesus Cristo. E Jesus vai dizer aqui para eles: olha, vocês estão por fora, vocês estão atrasados, vocês estão ultrapassados. Vocês acham que vocês sabem dos últimos acontecimentos, mas vocês estão atrasados, porque quem traz a última notícia sou eu, é o Jesus Cristo ressuscitado, é o domingo da ressurreição. E Jesus diz para ele: vocês estão atrasados, vocês estão ultrapassados. O ser humano não tem a última notícia. A última notícia do jornal celestial saiu agora, nesse domingo, que Jesus Cristo ressuscitou. Eu estou vivo, eu venci a morte, eu ressuscitei, o Senhor está vivo. E o Senhor veio dizer para esses discípulos aqui, para que eles saiam dessa caminhada melancólica, mórbida, da frustração. Jesus veio dizer para eles: olha, o ser humano só tem a penúltima notícia. Quem dá a última notícia de tudo é Jesus Cristo, e essa última palavra, essa última notícia é sempre a palavra da vida, é a palavra da ressurreição, é a palavra da vitória, é a palavra da boa nova, é a palavra do evangelho, é a palavra que ecoa do céu. Jesus Cristo está vivo, a morte foi vencida, o inferno foi tragado, Jesus Cristo triunfou sobre a morte, ele vive. Talvez hoje você tenha ouvido muitas notícias,
ruins. Talvez você tenha ouvido pessoas falando que as coisas estão ruins, que a falência está chegando no seu trabalho. Talvez você tenha ouvido um diagnóstico de um médico que falou que não tem mais jeito, que falou que não tem solução para essa enfermidade. Talvez você ouviu o vaticínio da derrota, dizendo que o seu casamento vai acabar. Talvez a última notícia que você ouviu nessa noite e você nem conseguiu dormir de noite foi uma péssima notícia. Talvez você está nessa manhã abatido, desanimado, frustrado, decepcionado. Talvez você ouviu péssimas notícias familiares, econômicas, do jornal, da televisão, das pessoas à sua volta. Talvez você tenha ouvido um decreto de derrota, de morte para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua família. Deixa eu dizer para você, quem dá a última notícia é Jesus Cristo. O ser humano só pode dar a penúltima, e a última notícia quem dá é Jesus, e essa notícia é sempre de vida, de ressurreição, de vitória, de alegria, de salvação. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Você está atrasado pensando na morte, na decepção, na melancolia, na doença, na enfermidade. Jesus está vivo, e se Ele está vivo, tudo pode acontecer. Se Jesus está vivo, não há coisas impossíveis. Se Jesus está vivo, a morte e o poder dela decorrente, que são as doenças, as enfermidades, as impossibilidades, os dramas e tristezas humanos, podem ser curados, podem ser sarados, podem ser restaurados, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele reina com poder e grande glória. Ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso para dizer para você: olha, homem nenhum tem a última notícia. A última notícia para a sua família, quem dá é Jesus, e a palavra de vida, de ressurreição. Homem nenhum vai determinar o tempo da sua vida e quando você vai morrer, porque a sua vida está nas mãos do Senhor da vida. Homem nenhum pode dar um decreto de morte para a sua família, para o seu casamento, para o seu ministério, porque Jesus venceu a morte e Ele tem o poder nas suas mãos de lhe dar vida, vida abundante, vida plena, vida eterna, vida nova, uma nova história, um novo tempo. O Senhor ressurreto é que tem poder. Ele diz para os discípulos: vocês estão atrasados. Essa notícia ruim aí é a péssima notícia, já ecoou a boa nova. O Evangelho é a boa notícia que percorre de uma extremidade à outra do universo. Jesus Cristo está vivo. Você não precisa viver debaixo da melancolia, da tristeza, do desânimo, do pessimismo. Você não precisa viver debaixo dessa espiritualidade mórbida que celebra o Senhor morto, crucificado, porque Ele já saiu da cruz, Ele já se levantou do túmulo, Ele já ressuscitou e com poder e grande glória veio falar contigo e veio falar comigo nessa manhã. Eu estou vivo. Se eu estou vivo, sempre há esperança. Se Jesus venceu a morte, sempre coisas novas, coisas bonitas, coisas lindas podem acontecer. Homem nenhum, ser humano nenhum tem a última notícia, a última palavra. Essa última palavra é do Senhor e ela é sempre boa notícia, boa nova de esperança, boa nova de salvação, boa nova de restauração. Boa nova é a boa notícia, é a boa notícia. Conta-se que Martinho Lutero, em plena reforma protestante, ficou abatido, ficou deprimido pelas críticas, pelas adversidades, pelas batalhas. E ele estava cabisbaixo, desanimado, triste, sem ânimo, sem coragem, sem disposição, melancólico.
E um dia a sua esposa, vendo isso, se vestiu de preto e ficou com aquela roupa, e ele ficou intrigado com aquilo, e a mulher começou a falar assim: morreu, morreu, morreu. E ele ficou incomodado com aquilo, chegou e falou: quem morreu, mulher? Ela falou: Jesus morreu, a esperança morreu. E ele, indignado com aquilo, pegou-a pelos braços e falou: mulher, você está louca? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E ela parou e olhou bem nos olhos dele e falou assim: sim, se Jesus está vivo, então viva com essa notícia, Jesus está vivo. Naquele momento ele se lembrou, ele recordou, ele estava vivendo como um derrotado, ele estava vivendo desanimado, prostrado, deprimido, ele estava abatido pelas críticas e adversidades, e a sua mulher o lembrou a maior notícia, a mais importante notícia da história humana: Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo, ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, ele vive e reina gloriosamente. Se Jesus está vivo, viva com esta verdade, abandone estas más notícias, abandone essa melancolia. O texto bíblico diz que quando Jesus se revelou para eles, ao partir do pão, eles voltaram para Jerusalém. É em Jerusalém que está o futuro, é em Jerusalém que está o projeto, em Jerusalém que o Espírito vai ser derramado. Eles literalmente voltaram para o futuro. É o tema do filme, De Volta para o Futuro. Eles estavam retrocedendo no passado, mas agora Jesus diz: venha para o futuro. Eu tenho um futuro para vocês, eu tenho um futuro novo. Enche o seu coração de esperança. Deus tem um futuro de dias novos e maravilhosos, porque Jesus ressuscitou. Nessa semana chamada Santa, que você possa viver não a espiritualidade mórbida do desespero, não aquela tristeza e abatimento melancólico, mas que você possa encher o seu peito e o seu coração com a esperança da ressurreição. Cristo vive. Que você está abatido aí por notícias ruins, um diagnóstico médico, problemas na família, no ministério, o que é importante é: Jesus está vivo, Ele está do seu lado, Ele está presente. A última notícia, a última palavra da sua vida, quem dá não é o médico, não são os homens, não são as pessoas. A última palavra da nossa vida, quem dá é o Senhor Jesus Cristo. E esta palavra é palavra de vida, é palavra de vitória, é palavra de salvação. O nosso destino não é o túmulo nem o cemitério, o nosso destino é a glória celestial. O nosso futuro não é ser comido pelos vermes, o nosso futuro é viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo, naquele lugar, no reino dos céus, que não tem choro, nem pranto, nem morte, nem dor, nem pecado. O nosso futuro foi escrito pelo sangue de Jesus na cruz e foi selado pelo seu sacrifício, e agora nós vamos viver eternamente a vida com Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Onde você está nesta manhã? Nosso Deus e nosso Pai, que a boa nova da ressurreição de Cristo, da vitória do Senhor Jesus, possa encher cada coração de esperança, de fé, de coragem, de ânimo. Abandona, ó Deus, ajuda cada um aqui a abandonar o pessimismo, a tristeza, que a alma seja invadida por esta verdade gloriosa. Quem dá e traz a última notícia é Jesus Cristo, e essa notícia é sempre maravilhosa, essa notícia é sempre poderosa. Que essa notícia da vida, da vitória, possa encher os corações, as mentes, em nome de Jesus. E aqueles que estão abatidos, deprimidos, com más notícias, que sejam renovados, restaurados pelo poder, pela graça, pela vitória, pela ressurreição de Cristo, em nome de Jesus. Que o Senhor lhes dê a esperança gloriosa na ressurreição,
estão na vida eterna, numa nova história, numa nova vida, num novo tempo, comprado e conquistado pelo Senhor da história. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada um dos nossos ouvintes para o louvor da tua glória. Amém.